Oi, gente, tudo bom? Como é que estão as coisas? É, Aquele meu último vídeo sobre a questão da terceira idade rendeu muita coisa. Opiniões diversas, gente que foi contra, gente que foi a favor, mas uma coisa me alegrou bastante. A quantidade de gente que apoia esse tipo de projeto. Inclusive uma arquiteta do Rio. Uma senhora de 80 anos de idade tem um projeto completo sobre isso, está disposta a partilhar comigo, e desde que a gente consiga um incorporador para fazer o projeto. Eu fiquei muito feliz com isso. Na verdade, é uma tia que eu tenho, né, a irmã da minha mãe, a irmã caçula da minha mãe, que é uma tia que eu adoro, e ela tem esse projeto. É, é o que eu estava pensando. Hoje, por exemplo, meus amigos, a minha geração toda, 50 e tanto mais, 60 mais e até 70 mais, né? Meus colegas de colégio já estão na faixa de 60, 61, 62, alguns mais velhos com 63. Eu que era os caçulas da turma, pô, eu já estou com 61. Acho que não tem mais ninguém da minha turma com menos de 61 no colégio, da turma do colégio. É, Profissionalmente também, meus colegas todos já estão nessa faixa de 60 e pouco, 65. Ah, Quem seguiu a carreira militar hoje são os comandantes do Estado-Maior das Forças Armadas, pessoas que estão mais de 60 anos, alguma coisa mais, alguns até com 65. E a gente começou a ver uma coisa. No tempo dos meus bisavós, eu não vou dizer nem meus avós, tá? Porque na década de 50 meus avós eram pessoas de 40 e poucos anos. Mas os pais dos meus avós, com 60 anos, era aquela figura do homem de pijama em casa ou de hobby, sentado na sua cadeira de balanço, com o jornal debaixo do braço, aposentado, esperando a velhice e a morte iminente, que muitos faleciam com menos de 70, 70 e poucos anos. Meus avós vieram numa outro ritmo, né? E meus pais, por exemplo, meu pai faleceu cedo, com 64 anos, problemas de tabagismo e tal, e acabou falecendo cedo. Mas papai, ele tinha problemas físicos por causa da efizema, da insuficiência cardíaca, mas a cabeça dele era de um garoto. Ele queria estar trabalhando, queria estar fazendo as coisas, né? E com 64 anos. Eu tenho hoje um tio, irmão da minha mãe, com 77 anos, cara, é empreendedor, pô, sabe? É um cara que se aposentou, mas é um empreendedor, não quer parar quieto. E eu vejo, por exemplo, dos meus colegas militares que já foram para a reserva, todos eles estão com uma consultoria, fazendo alguma coisa, pegaram o que a gente chama na Marinha do Sopão, né? Pô? O cara hoje um deles é pesquisador de desastres náuticos, né? Pô? Investigador de desastres náuticos. Pô, legal isso, porque a gente tem experiência. Então, o que eu vejo hoje? Para o mercado de trabalho, nós, sexagenários, somos velhos. Cara, nós temos 40 anos de experiência profissional. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, estou com 61, são 44 anos de vida profissional. Pô. Comecei como estagiário, depois trabalhando e tal. Pô, são
44 anos de vida profissional. É uma baita de uma experiência, até porque eu não fiquei rodando no mesmo lugar. Eu tive experiência na área de engenharia, na área de financeira, na área de auditoria, né? E fui fazendo cursos de pós-graduação, depois de especialização, né? Sempre me atualizando, sempre gostando de estudar, de me atualizar, né? Agora que eu confesso, tá um pouquinho preguiçoso, né? Uma série de fatores me deixou meio cansado, né? Até um pouco de depressão e tudo, mas a gente vai lutando, né? E a atualização é sempre super importante. E ao mesmo tempo que nós somos idosos para o mercado de trabalho, né, a gente tem essa experiência que as pessoas mais jovens não têm. Né? E para o governo nós somos novos para nos aposentar. Vê se pode. Eu hoje vou ter que esperar mais 4, 5 anos para conseguir me aposentar. Então, eu não presto para trabalhar, mas eu tenho que trabalhar, né? Então a gente começa a ver as opções que surgem para a nossa faixa etária. Então, tem um amigo que mora aqui na mesma casa que eu, né? Porque, como eu disse, eu moro numa co-living. É como se fosse uma república de idosos. Né? Ele é 10 anos mais velho que eu. O cara desenvolveu um suplemento alimentar, trabalha com e-commerce. Cara, é um cara de 71 anos que é mais, se bobear, é mais jovem que eu. Tem uma saúde melhor do que a minha, magrinho e tal. Parabéns. Né? Eu relaxei, engordei, pô, tô melhorando, tô cuidando mais da minha saúde, mas lógico, uma série de problemas pessoais, familiares, ainda geram estresse, né? Pô? Como eu falei, eu tive problema lá com, tô com problemas lá com a minha mãe, com meu padrasto, idosos, né? Meu padrasto já começando com senilidade, minha mãe frágil para cuidar dele. Então, questões financeiras dos dois também apertadas, né? E aí a gente começa a ver, né? É, a geração dos nossos pais hoje, nós que estamos com 60, 60 e poucos anos, a geração dos nossos pais está com 80 e tanto, 90 anos. Há 15 dias atrás, em uma semana, 6 amigos meus perderam os pais, sendo que 3 num dia só. Então, a gente começa a ver, sabe, que nós estamos chegando ao nosso prazo de validade. Mas, ao mesmo tempo, fisicamente nós estamos bem, nós estamos mentalmente muito bem. Então, nós temos que desenvolver coisas que sejam palpáveis para que o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento até chegar a uma idade realmente improdutiva, ele se mantenha. Né? Então, eu já conversei com algumas pessoas que querem fazer vídeos, outros querem se dedicar para exercícios, né? E eu tenho projetos dentro da área de engenharia também. Como eu já falei, meu sonho é construir um condomínio totalmente autossustentável, dentro da autogeração de energia elétrica, reuso de água, tratamento de efluentes, materiais de baixo impacto ambiental, com reaproveitamento melhor para não gerar tanto descarte de, de sobras de material, né? É, e ao mesmo tempo surgiu a ideia do condomínio para terceira idade. Então eu vejo hoje, por exemplo, eu dirijo perfeitamente bem, eu gosto de dirigir, é, modéstia à parte, sou um excelente motorista, anos e anos sem multa,
né? E tenho um bom controle do carro, conheço meus limites, limites da estrada, limites do carro, para não me colocar em situações de risco. Então, surgiram essas ideias desse condomínio, podem ser condomínios pequenos, autossustentáveis, né, com o reuso de água, com a geração de energia, com baterias de lítio para caso falte energia, para não ter problemas. E numa área comum de condomínio, você ter salão de ginástica, você ter uma piscina aquecida, você ter um centro de fisioterapia, um atendimento psicológico, um posto de emergências médicas, né, um posto de enfermagem, algum convênio com um hospital próximo, né, e é lógico, os cuidados necessários que uma casa de idosos teria, só que cada um estaria na sua casa, com seu jeito de viver, né? Quem quiser fazer comida na sua casa faz, tem a sua cozinha, tem um quarto de hóspede, tem um quarto para esse quarto de hóspede eventualmente pode ser para uma acompanhante, caso a pessoa tenha uma fragilidade maior. E aí teria refeitório comum, lavanderia comum, coisas que poderiam ser úteis para todos e aí sim dividir o condomínio por eles. Poderiam ser casas de aluguel relativamente baixo, né? Uma casa de 2 quartos, aluguel de, sei lá, R$ 3.000, uma coisa assim, que o encareceria seria o condomínio para que tivesse todas as facilidades inerentes à idade. Então, surge essa ideia. Então, agora começa o brainstorm para a gente juntar as ideias, buscar lugar, buscar um incorporador, buscar um financiamento, discutir adaptações de projetos, né? Porque, por exemplo, você pode fazer uma casa. Hoje você tem que fazer Petrópolis ou Teresópolis, vamos dizer, você tem a questão de umidade. Então você não pode fazer a casa colada no chão, para não evitar a umidade por capilaridade da infiltração na parte de baixo da casa. Então você faz um isolamento, né? Então tem que ver. Aí vai ter degrau. Pô, como é que você vai resolver o problema do degrau? Tu pode botar o degrau e ter uma rampa, porque eventualmente você pode precisar de uma cadeira de rodas, né? Tava conversando agora, eu tenho esse meu tio mesmo, né? Que tá com 77 anos, teve que fazer uma cirurgia de coluna. Tá andando normalmente já, graças a Deus. Em 15 dias já voltou a andar. Vai tirar os pontos amanhã e tal. Mas deslocamentos maiores ainda precisa de uma cadeira de rodas. E hoje você tem uma dificuldade de acesso a prédios públicos, a rampas de calçada, né? Uma coisa que eu achei sensacional, que muita gente não sabe, eu trabalhei na organização dos Jogos Olímpicos, lá do Rio de Janeiro. E nós tínhamos um stand dentro da sede do headquarter, né, lá do escritório central, com uma cadeira de rodas e obstáculos que os cadeirantes enfrentam no dia a dia. Cara, eu fiz isso várias vezes porque eu queria fazer essa experiência. E obriguei todo mundo da minha equipe a fazer a mesma coisa. Por quê? A gente tem as dificuldades que a gente não percebe. Nós que caminhamos perfeitamente bem, que temos boa questão de equilíbrio, a gente não tem ideia da dificuldade de um cadeirante andar no centro da cidade, nas calçadas, rampa de garagem, portas que abrem ao sentido contrário.
Então ele vai abrir a porta, ele tem que recuar a cadeira para puxar a porta para poder entrar. A largura da porta que ele vai usar, pedras portuguesas, que sai uma deslocada, a rodinha da frente da cadeira de rodas cai naquele buraco, cara, para sair é um sufoco. Então a gente passa a ter muito mais empatia com essas dificuldades, né? Então, que eu vejo, hoje a rampa é fundamental, mas também tem que ter o ângulo da rampa, porque senão o cadeirante também não consegue subir sozinho, ele tem que ter ajuda, né? Então, essas coisas todas eu comecei a me preocupar. E, e é isso, e ao mesmo tempo a questão da nossa produtividade, né? A gente está pensando no conforto para daqui a alguns anos, né? Mas e a nossa produtividade hoje? Nós somos cabeças pensantes. Pô. É como eu digo, ser idoso é uma questão compulsória, não tem jeito. Eu fiz 61 anos, daqui a pouco estou com 62, 63, 64, 65 e vai, voa isso. Mas ser velho é uma opção. Então, se você mantém uma cabeça jovem, um espírito jovem, você vai querer produzir, você vai querer trabalhar, você vai querer fazer as coisas, não é? Então, por exemplo, não, me aposentei e tal. Cara, tua aposentadoria dá para você viver? Não, não dá. Então, o que você tem que fazer? Não, vou fazer uma consultoria. Não, vou fazer um Uber, vou fazer. Cara, tá cheio de gente assim. Muita gente assim. Graças a Deus. Sabe, eu me dedico na serviços paroquiais, na igreja, né? Tenho outras ideias também. Hoje eu até conversava com uma amiga que lógico, eu estou resolvendo uma série de problemas na minha vida, mas, cara, eu tô separado da mãe dos meus filhos há 10 anos. Tive um relacionamento que foi um caos. Graças a Deus se acabou, já tem quase 3 anos. E hoje eu penso, não, tá na hora de eu encontrar alguém para envelhecer comigo, vai aguentar minhas manias. Agora, eu gosto de cozinhar, eu arrumo casa, eu lavo roupa, eu faço tudo isso. Porque a gente morando sozinho acaba fazendo isso. E quando um casal, pronto, faz os dois. Sabe? Mas é gostoso, por exemplo, eu brinco, é tão gostoso, eu gosto de acordar cedo. 5h30, 6 horas da manhã eu tô acordando. Cara, fazer um café da manhã gostoso, pô, aí a tua companheira acorda, tá aquela mesa bonita, com as torradinhas prontas, o suquinho, a fruta cortada, o café com leite pronto, sabe? Eu curto fazer essas coisas, é gostoso. Eu gosto de cozinhar, né? Já apareci até em programas de culinária, às vezes eu brinco, não, vamos montar um restaurante. Lógico, não tem paciência, não tem estrutura emocional para fazer um negócio desse, mas vamos dizer assim, final de semana, chamar os amigos para ir à minha casa, cozinhar, fazer uma festa, pô, vai ser uma delícia isso, adoro isso, né? Então a gente tem que pensar sempre, a idade chega, mas a idade está na cabeça da gente. Tá? O corpo pode não responder da mesma maneira, mas se você tiver uma cabeça boa, teu corpo vai reagir melhor, né? Então, não, eu tô com dor aqui. Cara, toma um comprimido e vai à luta. Vai ficar remoendo, porque eu tô com dor aqui, dor ali, né? Cara, esquece isso. Vai caminhar, arrumar o que fazer, pô. Vai ler um bom livro, vai ouvir uma boa música, vai fazer uma caminhada, vai num bosque, catar uma árvore, andar no meio das árvores, pô. Vai plantar cuidar de um jardim ali, cortar umas plantinhas, não sei o que, limpar um jardim. Vamos tomar um banho de cachoeira. Reúne a galera, vai não. Vai tomar banho de cachoeira. Cara, gente, é um barato você chegar e ver esses grupos de clube de motoqueiro. Os caras com 60, 70 anos,
com aqueles casacos de couro naquelas Harley Davidson passeando. Que barato isso! Não desistiram da vida. São adolescentes de cabeça branca. Eu sou um adolescente de cabeça branca, eu sou uma criança, sou moleque, gosto de brincar, pego no pé dos outros, implico. Então a gente tem que manter esse espírito para não ficar velho, né? E essa ideia do condomínio, pô, que legal! Eu falei com vários amigos, as pessoas estão pensando nisso. Outro dia eu conversei com uma, são 5 amigas. Ah, nós estamos pensando em alugar uma casa para nós ir morar junto. Beleza, vamos, já é um filão. Olha só, vamos construir casas de 2 quartos, de 3 quartos, de 1 quarto. Faz um condomínio, 20 casas. Pá, faz uma assistência básica de tratamento para socorros imediatos da terceira idade, mas que tá todo mundo na sua casa. Ah, eu estou em condições de dirigir, pô. Tem gente que dirige aí com 80 e tantos anos. Tá lá o carro dele, sai, pergunta para passear, pô. Ah, não, 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 já tem uma turma que já não dirige mais, não sei o quê, pega uma van, leva para passear, leva para um teatro, sabe? Eu acho que isso é uma coisa, é um caminho para gente lidar melhor, tá? É lógico, as doenças aparecem, agora mesmo um conhecido meu, rapaz novo, pô, 64 anos, 65 anos, está com uma suspeita de câncer, não está conseguindo fazer tratamento, está nervoso, entrou em depressão. Cara, estou tentando ajudar, falo com um, falo com outro, já. O nome dele tinha sumido do CIGEG. Pô, caramba, como é que a gente vai fazer para. Graças a Deus já conseguiram localizar, ele está com os exames marcados e tudo, mas a gente precisa cuidar da saúde, sabe? Então, a gente não pode se entregar, tá? É, eu tô com depressão? Tô tomando antidepressivo, sim. Normal. Problemas pessoais tantos que me levaram à depressão. Tô tomando antidepressivo. Mas não perco a minha esperança. Não perco a minha vontade de viver. Não perco a minha vontade de lutar. Eu tenho 3 filhos que eu sou louco por eles. Dou a minha vida pelos meus filhos. Faço tudo por aqueles 3. São a minha razão de viver. São aqueles 3 que adultos agora, né? Porque... E aí eu fico pensando, essa questão, justamente, toquei no assunto deles, por quê? Minha filha mais velha fez 24 anos semana passada. Daqui a 25 anos, eu vou estar com 86 anos de idade. Como vai estar a minha saúde aos 86 anos? É justo que eu vá ocupar um dos meus filhos, que vai estar entre 45 e 50 anos, que terão filhos adolescentes em idade universitária, ou se preparando para uma faculdade, ou já fazendo faculdade. É justo que eu vá ocupar um lugar na casa deles, tirá-los do conforto, tirá-los da praticidade da vida deles, da rotina da vida deles, ou eles terem que se revezar indo na minha casa para cuidar de mim, para botar uma empregada lá 24 horas para cuidar do pai, para dar remédio, para levar no banheiro, para... Cara, primeiro eu não quero ficar assim. Eu quero ter uma vida saudável. Já espero viver mais uns 25, 30 anos, mas com saudade, com saúde. Tá? Eu quero chegar a 80, 90 anos, bom, firme. Tanto que eu estou querendo fazer uma dieta, estou querendo fazer exercício, para poder me colocar em condições de chegar autônomo com essa idade. No máximo precisando uma ajuda para levantar de uma cadeira, uma coisa assim, é normal, né? Mas com a cabeça lúcida, perfeitamente lúcida. Ficar uma pessoa com demência, com senilidade, com Alzheimer, que não controla mais sua fisiologia, que usa fralda, poxa, é extremamente desagradável, né? Pô?
É um trabalho enorme para os outros e humilhante para a gente mesmo, né? Então eu espero que Deus me dê essa graça de chegar nessa idade em perfeitas condições de saúde. Mas, mesmo em perfeitas condições de saúde, eu faço questão de morar num lugar onde eu tenha toda a assistência médica, toda a assistência necessária aos cuidados de uma pessoa da minha idade, uma pessoa idosa, né? Então, eu quero ter uma casa assim, assim agora, né? Mas quando eu chegar a uma certa idade, eu pretendo ir para um centro desses. Se não tiver um condomínio como eu gostaria de para idosos e tudo, eu quero ir para um lar de idosos, sabe? Eu acho que isso é muito importante, tá? Então, bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Tem muito mais coisa, mas eu andei com a vida bem enrolada. E uma coisa que eu vou falar, eu não vou falar de política nessa situação atual do país, tá? Eu estou com nojo do que está acontecendo. É, não, não vou entrar no assunto da política, no assunto da vacina, não, nada disso. Eu quero falar de outras coisas que são importantes para nossa geração, para nosso dia a dia, tá? E há um último recado que eu tenho uma grande amiga que é uma protetora animal. Ela trabalha há 10 anos com proteção animal. Já resgatou 1.700 animais. Desses 1.700 animais, 1.600 sobreviveram e conseguiram um lar. E essa minha amiga tem passado dificuldade em manter essa organização dela, tá? Então eu vou na descrição do vídeo eu vou passar o contato dela chama-se Boxer Rescue Brasil, tá? Ela resgata muito boxer e eu vou colocar o Pix da, da entidade dela, né? E quem puder ajudar, eu vou ficar muito feliz. Tá? É uma pessoa que é uma amiga que eu conheço só há 40 anos, é uma amizade recente. Né? Quer dizer, eu tinha 21 anos de idade quando a gente se conheceu, ela tinha 19. Éramos amigos do clube, depois, quando eu fui fazer minha segunda faculdade, ela também estava fazendo a dela e a gente passou a conviver dentro da faculdade também, tá? E temos muito contato, muita amizade, muito carinho e respeito um pelo outro. E o que eu puder ajudar na situação de vida que ela está passando, eu vou ajudar, tá? Ela está hoje dentro da casa dela são 6 boxers, tá? 6 animais de mais de 40 quilos, sendo que um deles pesa 54 quilos. Né? Imagina o que esses bichos comem, as necessidades de medicação, de tudo. Então, eu peço mais uma vez que quem se sentir tocado possa colaborar, tá? E então na descrição do vídeo eu vou colocar os dados da Boxer Rescue e o Pix deles também para que possam ser ajudados, tá? Tá bom? É isso aí, gente. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus e espero gravar um próximo vídeo em breve.